Hoje, temos aqui a Thaís Pimentel e a Letícia Longato. A gente vai falar de raça e gênero, que é engraçado porque muitas vezes a gente vê pessoas tentando dissociar, né? E a gente sempre acha que isso é muito importante não dissociar. Então, eu acho que a gente está muito disposto a aprender aqui com a Thaís e com a Letícia. Esse é o segundo letramento desse ano, né? A gente já vem aí há alguns anos, em parceria com a NAA, promovendo essas sessões de letramento. Já convido para os próximos letramentos, né? E convide outras pessoas, traga os amigos, traga... Primeiro, queria agradecer o convite do NAA. Nós somos o Mosaico Educação. Eu sou ex-professora aqui da Escola da Vila. Tem uma aluna minha aqui hoje, uma ex-aluna minha aqui hoje, inclusive. E a gente queria agradecer esse convite. E só para falar brevemente do histórico do Mosaico, eu trabalhei aqui na Vila. Quando eu saí da Vila, conheci a Letícia e nós compartilhamos de uma preocupação em comum, que é como essas questões aparecem na educação, questões de gênero, de raça, de classe. Então, a partir dessa preocupação, desse interesse em comum, nós fundamos o Mosaico Educação. Então, a nossa ideia é discutir sempre a partir de uma perspectiva interseccional. E é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Mas não seria um letramento se a gente não pudesse contar com vocês. Então, a nossa ideia é que esse seja um momento dialógico e que a gente consiga construir juntos, um entendimento comum, né, sobre as relações de gênero e como elas se interseccionam com raça e outros marcadores sociais da diferença. A gente está partindo do pressuposto que quem está aqui hoje, né, quem se dispõe a vir num evento como esse, segunda-feira, 7 horas da noite, são pessoas que já têm um letramento racial. Então, a gente vai se debruçar, num primeiro momento, sobre conceitos e termos ligados às relações de gênero, para depois pensar em como é que a gente pensa gênero e raça juntos na educação. Eu acho que eu vou deixar a Thaís fazer essa belíssima introdução e a gente vai já... É que, como é uma coisa, a gente vai partir de um momento dialógico, a gente pensou em algumas reflexões para que vão um pouco nortear esse nosso diálogo e a nossa conversa de hoje. E eu gostaria que todo mundo desse uma olhada ali na primeira pergunta, que é: se as paredes, corredores e currículos tivessem voz, o que eles diriam sobre como lidamos com o gênero em nosso espaço? Eu acho que é algo que em algum momento já passou pelas nossas cabeças, a gente já tentou e já percebeu que isso aparece em algum momento, mas talvez a gente precise de um tempo para expandir e discutir de fato como que a gente lida com esse assunto que é gênero dentro de um espaço escolar. E a gente vai ampliar também que não só para um espaço escolar, mas também para um cotidiano nosso, de onde a gente vive, as pessoas que a gente encontra, e, né, pode ser um contexto familiar, pode ser um contexto de trabalho, pode ser um contexto escolar, e é isso. E também a gente gostaria de olhar para essas outras duas, que é como as nossas práticas cotidianas podem, sem que percebamos, reforçar desigualdades de gênero. Então, por exemplo, em casa ou na escola, quais as expectativas são criadas para meninas e meninos. E a gente separou em binário mesmo, a gente vai conversar ao longo dessa noite para pensar o que é isso. E que pequenas escolhas já ajudam a desafiar estereótipos e abrir caminho para a equidade. Quando a Thaís e a gente sentou para pensar no Mosaico, a gente também pensou o que seria o nosso diferencial de trabalho. Sim. E aí, uma das coisas que vem sempre à nossa mente é a gente gosta de falar de boas práticas. Então, o que a gente já faz, que a gente está considerando que é bom, como é que a gente amplia, como é que a gente melhora. E é importante, porque senão vai ficar sempre aquele lugar de a gente tira tudo que a gente já fez e vai repensar. E eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que é legal a gente pensar no que a gente já está fazendo para ampliar. E esse é um dos nossos objetivos hoje, inclusive, né? Terminar esse momento, né, esse letramento, pensando nessas boas práticas, o que a gente já faz que é bacana, pensando em gênero, raça. Mas é isso, né? Antes da gente chegar lá, acho que a gente pode se debruçar sobre essa primeira pergunta. Se as nossas paredes, corredores e currículos tivessem voz, o que diriam sobre como lidamos com as relações de gênero em nosso espaço? Quem se arrisca para começar?
Não tem certo e errado, gente. É assim, é o que vier na cabeça agora. Pra gente dar aquela aquecida. Acho que ainda é inegável que tem, né? Papéis tradicionalmente atribuídos a mulheres e a homens, né? Papéis de Mesmo gênero, dentro da sim. educação, você tem muito mais as professoras mulheres no infantil, professores homens no ensino médio, que ganham mais. As divisões estão aí, né? A disparidade salarial também. Que mais? A gente pode pensar também nas nossas vidas. Eu acho que aí cada pessoa pensa em que lugar quer se colocar. Como mãe, como pai, como mulher, como homem nessa Cuidador. sociedade, como um homem branco, um homem negro, uma mulher branca, uma mulher negra, como uma professora. Como é que a gente vai percebendo, né? O que os nossas paredes diriam sobre como a gente lida com as relações de gênero? Será que é tranquilo? Será que causa muito incômodo ainda? E da onde vem esse incômodo, né? A gente vai falar bastante de incômodo hoje, eu imagino. Porque é difícil também pensar, né? A gente traz uma pergunta como essa e eu vou falar de mim, assim, eu não conhecia o espaço, né? Como que eu vi que essa escola lida um pouco com a questão de gênero? Uma coisa muito concreta, que é um banheiro, por exemplo. Mas o que isso traz também na discussão do dia a dia, esse banheiro, esse ambiente que vai ser dividido por pessoas diferentes, né? Mas talvez isso também pode ser colocado aqui como se lida com o gênero aqui nesse espaço. Eu estou na Vila das Infâncias, sou estagiária lá. Eu fico vendo, acho que não só lá, mas em todas as escolas, como, por exemplo, a quadra de futebol. Ela é presente, enquanto os meninos dominam e as meninas menos. Tem esse espaço, mesmo que a gente tente trazer as meninas, né, um pouco forçar, assim, entre aspas. Mas assim, hoje todo mundo vai jogar, hoje, mas enfim, de qualquer forma, é um espaço bem masculinizado, assim, né? Enfim, não sei se essa palavra. Sim, né? Dominado pelos meninos, geralmente, né? Sim, muito bom. Acabam se retirando. Vai pra continuar falando. Vai lá, Jamila, pode ir. Eu também estou na Vila das Infâncias recentemente, né? E eu percebo, não só na escola, mas no geral, né, que os serviços de limpeza e da cozinha são majoritariamente feitos por mulheres. Também sou ex-aluna de tempo atrás. E o quanto, assim, enquanto mulher negra, a gente vê que, no geral, os serviços de limpeza são preenchidos por mulheres negras. Não sei hoje, no quadro, porque eu estou recente lá, mas na sociedade, no geral, assim. Certas funções estão destinadas, é como se elas estivessem destinadas às mulheres negras, né? Sim. Mais alguma coisa, gente? Oi, Esther, tudo bem? Mais alguma coisa, gente? Esse é só um aquecimento, a gente ainda quer que vocês falem muito mais hoje, tá? Então preparem-se, por favor. A gente vai começar, então, pensando o lugar de gênero, né? E como ele se articula com outras categorias e outras dimensões que atravessam a vida escolar. Então, para começar a nossa conversa de hoje, a gente vai trazer a apresentação de alguns termos e conceitos só para a gente partir de um lugar comum e para ninguém dizer depois que não sabia do que a gente estava falando. Não sabia que era bem isso que vocês estavam pensando. Sim. Então a gente vai trazer essas definições aqui. Eu acho que tem um tanto do letramento, gente, que quando a gente fala das relações de gênero, ainda assim é um campo um pouco desconhecido. Então a gente vai precisar conversar sobre cada uma dessas coisas que estão aqui. Começando pelo sexo assignado. A gente vai passear um pouco por esses termos. A gente sabe que tem no horizonte, todo mundo já ouviu falar desses termos, já conhece, mas talvez um pouco da definição seja importante a gente também pontuar. Alguém saberia dizer com as próprias palavras o que é o sexo assignado? Ou designado? Que consta na certidão de nascimento?
É o que consta na certidão de nascimento. É aquele lugar, né? Aquela definição que foi dada pelo outro. Então, a partir do momento que você está ali, você descobre uma gravidez, você é pessoa que engravidou, e aí a primeira pergunta que fazem é... Menino ou menina? É menino ou menina, ou qual é o sexo dessa criança. E aí você fica, você quer saber, não quer saber... e a partir daí a vida dessa criança muda completamente, porque a partir do momento que não se sabe qual é o sexo que vai ser designado ou assignado, ela está só preocupada em ser desenvolvida pela pessoa que está gestando ela. A partir do momento que é dado para ela um lugar, Sim. aí a vida vai se transformar. Né? Eu acho que cabe também a gente trazer que essa concepção de sexo assignado, ela é... Eu não diria recente, dentro dos estudos de gênero não é tão recente assim, mas é o que a gente conhecia antes como sexo biológico. Só que por que a gente não fala mais em sexo biológico? Porque a gente entende que isso também é uma construção social. E a gente está explicando o sexo antes de gênero porque vocês vão ver que para definir o que é o conceito de gênero, a gente vai entrar numa seara que enfim... Tem bastante coisa para entender, para a gente entender o que é esse conceito. A gente vai passar um trecho desse vídeo da Berenice Bento, que é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se não me engano. Ela é da área da sociologia e ela vai tentar trazer o que é gênero e como ele se relaciona com esse sexo assignado que a gente acabou de falar. Começo, então, colocando o caráter polissêmico, né, do termo gênero. Dependendo de uma determinada corrente teórica, você vai interpretar o que é masculinidade e feminilidade de uma forma diferente, né? Alguns pensam que gênero, quer dizer, esse masculino e feminino, está vinculado a uma estrutura corpórea. Então, quando eu falo feminino, imediatamente vem a ideia do corpo da mulher, né? Masculino, o corpo do homem. Portanto, a ideia de que eu não poderia falar de feminilidade e masculinidade sem fazer uma referência obrigatória ao corpo do homem e da mulher. Mas que corpo é esse? Não é apenas o corpo, não é o corpo como um todo, é a genitália. Essa concepção de gênero, né, que genitaliza as identidades de gênero, né, é uma das concepções, muito poderosas. Né? Diria que é a concepção hegemônica que a gente tem na sociedade, que diz que para ser homem e ser mulher você tem que ter um corpo que estabilize essa identidade de gênero. E que corpo? O corpo sexual. Então, compreender o que é gênero passaria por dizer de que corpo nós estamos falando, de que genitália nós estamos falando. E é isso. Então, né, como a Berenice diz, essa é uma concepção muito poderosa na nossa sociedade. E quando a gente vai falar de senso comum, é disso que a gente está falando, dessa concepção que vai genitalizar as identidades de gênero. Mas essa não é uma concepção que a gente acredita. A nossa concepção, ela vai de acordo, né, com uma definição que é trazida por uma filósofa chamada Judith Butler, e ela vai dizer que o gênero, ele é um ato performativo. Então, ele é algo que a gente vai reproduzindo por meio de gestos, comportamentos, discursos e práticas sociais que se enrijece até ter a aparência de uma coisa que é natural. Mas não tem nada de natural isso. Na verdade, é uma repetição constante, reiterada, que parece ser naturalizado, mas não é. Bom, a gente vai voltar para gênero mais para frente. Mas aí a gente agora tem orientação sexual, que antigamente o pessoal falava de opção sexual e a gente sabe que ninguém escolhe, né? Não tem ali. E outra, se pudessem escolher, eu duvido que as pessoas escolhessem algo que não é o que é da norma, né, corrente ou hegemônica. Alguém conseguiria definir o que é orientação sexual? Eu entendo que é mais relacionado com quem você se relacionou, com quem você tem, né, que outro gênero, né, você tem apetite sexual ali. Que você seria? Eu acho que essa é a palavra, né? Para onde aponta o nosso desejo sexual. Nada mais que isso, né? E assim, o que a gente vai construir agora, que a gente vai entrar também num próximo tópico, que é a identidade de gênero, a gente agora ter em mente que o sexo assignado, a orientação sexual e a identidade de gênero,
elas não vão se conectar da maneira como a gente acha que elas se conectam. Elas têm maneiras próprias de serem performadas ou de aparecerem no indivíduo, na pessoa. Então, o que a gente vai entender por identidade de gênero? Identidade vai dizer muito do que é nosso, que é interno. Então, tudo bem, a gente tem uma orientação sexual que vai ter um desejo apontado para uma outra orientação sexual. Mas a identidade de gênero é como que a gente vai se entender, né, dentro dessa sociedade, de talvez desses papéis que estão postos ali. Então, ora, você pode estar em conformidade com o seu papel, né, de gênero que está posto, ora, você pode estar não conforme. Né? Então, a sua identidade de gênero vai dizer em como você se entende e se coloca no mundo pensando o gênero como a Judith Butler trouxe. E como você quer ser reconhecido no mundo. Como você vai se apresentar no mundo e como você quer que as pessoas te reconheçam. Que aí vai esbarrar na expressão de gênero. Que vai esbarrar na expressão de gênero, sim. Uhum. Então, assim, a identidade, porque a gente vai chegar depois na expressão de gênero, a identidade a gente tem que lembrar que é algo que é nosso interno. É algo que vai ser, né, só vai dizer a respeito de nós, certo? Difícil conjugar, né? Esse eu fiquei um pouco confusa. Mas, assim, é tudo que é nosso, que vai ser nosso, que vai ser interno, que nos diz respeito, que a gente pode ou não contar para o outro, mas que é nosso, tá? E aí, antes da gente ir para a expressão de gênero, a gente pode ir primeiro ou vai para vai primeiro, né, para a expressão de gênero? Acho que pode ir, depois a gente fala do estereótipo. A expressão de gênero, ela vai dizer então como a gente vai se mostrar para o mundo. E a nossa expressão de gênero pode estar ou não em conformidade com a nossa identidade, que pode estar ou não em conformidade com o nosso sexo assignado, que pode estar ou não em conformidade com a nossa sexualidade. É assim, vai dar nó, né? Vai. A gente tá tentando aqui dar uma, né, desamarrar o nó. Gênero, identidade de gênero, porque não seria a mesma coisa? É porque o gênero, na verdade, é um conceito que vai dizer para você como que tá pensando esses papéis. Enquanto parte dessa estrutura. E a identidade de gênero é como você vai... Hoje em dia está em disputa. Tudo que é relacionado a gênero, termos e tudo mais, está em disputa. Então, eu já ouvi, por exemplo, pessoas trans falando que não se sentem mais confortáveis em dizer sobre identidade de gênero. Você não se identifica, mas você se reconhece. Então, tem uma seara que está sendo, né, colocada. A gente vai usar identidade de gênero porque é o termo que está usado, que está mais corrente, que as pessoas têm mais familiaridade. Né? Então, tudo isso que a gente está trazendo, que permite que a gente discuta tudo isso, as relações de gênero, né? Então, são todos termos que estão ligados a esse grande conceito que é gênero. Isso. E estereótipo. Bom, estereótipo a gente sabe, né? Todo mundo sabe, estereótipos de gênero, a gente cresce já tendo que cumprir ali, e a gente vai falar de papéis de gênero, vai falar de estereótipos, mas a gente já nasce sabendo como uma pessoa que teve o sexo assignado quando nasceu feminino vai ter que se portar na sociedade. A gente sabe muito bem, a gente aprende a se portar, né? E também quem teve o sexo assignado como masculino também vai saber como se portar. E aí a gente vai entrar um pouquinho no que é interseccional, porque a gente está falando de que tipo de pessoas, né? Quais são as pessoas que a gente está olhando quando a gente está falando sobre isso. Eu imagino que na cabeça de todo mundo venham pessoas brancas, certo? Quando a gente vai falar de gênero, vai falar, é o que está ali posto. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma certa universalidade, né, que a gente está tentando quebrar quando a gente vai falar de gênero e tudo mais. Mas eu trouxe um exemplo aqui, ó, pra gente pensar. Por exemplo, aqui temos muitos educadores e educadoras, né? Sobre os estereótipos de gênero. Olha, nós somos professoras de crianças, então assim, a gente dá aula para 5º ano, né? Sim. Então você pega, esse exemplo é para os professores, professoras, depois a gente pode pensar num outro. Você pega aquele caderno que tem aquela letra impecável. Você consegue ver aquela escrita organizada, tem data, tem título. De quem é aquele caderno?
Fala, Paty, de quem? Cadê a Paty? A Paty tá aqui, Pri? De menina, óbvio. Agora, a gente pega aquele caderno que tem aquela letra que é muito difícil, é um garrancho. De quem que é esse caderno? Pois é. Se a gente traz um caso aqui de uma criança que tá tendo questões na escola, olha, essa criança tá dando muito trabalho, automaticamente, quem vem na cabeça de vocês? Um menino? Então, quando a gente vai falar das relações de gênero, esses estereótipos estão muito presentes, né? A gente pode trazer alguns da nossa vida também. O sexo frágil. Quem é o sexo frágil? Quem são, né? Nós, mulheres. Então, toda vez que a gente fala homem, mulher, a gente aciona uma série de estereótipos que vêm junto, né? E aí, a importância da gente conseguir refletir sobre as relações de gênero é que a gente não deixe que esses estereótipos guiem as nossas intervenções ou, pensando no âmbito de família, a forma como a gente vai se relacionar com as crianças e adolescentes, né? A gente não pode deixar... A gente tem um exemplo de uma amiga que é assim, que uma unha pintada seja mais do que uma unha pintada. Né? Então, pensar como é que esses estereótipos estão presentes e como a gente vai lidando com eles nas nossas relações, seja no âmbito da escola, seja em casa. Bom, aí, deixa eu ver. Como é que passa esse daqui? É pra cá? Foi isso. Tá. Bom, aí, gente, assim, dentro disso tudo, ainda a Butler, que é essa pessoa que fez que vai pensar, que tem essa concepção de gênero, né, como um ato performativo, ela tem um conceito que se chama matriz heterossexual. E como é que isso funciona, né? A gente está inserido dentro de um sistema de gênero, e ele é um sistema binário. Então, ele tem, dentro dele existe o sexo assignado, né, que a gente conversou que era chamado de sexo biológico. E quando a gente tem um sexo designado, a gente tem uma identidade de gênero. Então, se uma pessoa nasce com um pênis, automaticamente a gente vai pensar que a identidade de gênero dessa pessoa é... Menino. Isso, masculina. E aí, se eu estou falando, então, de um homem, de um menino, quando eu penso em termos de orientação sexual, qual que eu espero que seja a orientação sexual desse menino? Hétero. Então, essa é a matriz heterossexual, né? Então, ela vai pensar nessas categorias juntas. Então, o que seria sexo biológico, a identidade de gênero e a heterossexualidade, que é a única orientação sexual possível, né? Então, desse modo, o meu desejo ele tá sempre orientado para o que é oposto a mim. Só que nesse sistema, ele é um sistema binário, porque ele só aceita, por exemplo, a existência de 2 sexos assignados. Então, de apenas 2 identidades de gênero e então, assim, ele vai colocar tudo que está fora da norma, né? Uma orientação sexual que não é hétero, ele vai... me fugiu a palavra, vai colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Todo mundo invisibilizar todo mundo que não se encaixa nessa norma. Então, a gente foi pensando que a matriz heterossexual, ela traz um pouco o que seria uma universalidade, né? Quando a gente pensa em gênero, pensando que a gente tem essa concepção de gênero, que como a Berenice falou, né? Essa ideia que genitaliza a identidade de gênero. Quando a gente pensa em universal, né, universalidade, a gente vai para esse lugar. Então, Letícia, esse é o seu esquema, né? A Letícia que criou esse esquema, ela que tem que explicar. A gente pensa, porque foi o seguinte, a gente sabe que a gente vai ficando um pouco confusos, assim, quando a gente vai entrando nessas categorias, né? Então eu vou ali, tá? Pedagogicamente eu vou... Porque a gente trouxe também uma dinâmica. Então, a gente montou um esquema partindo dessa matriz, que é o seguinte, a gente vai considerar só 2 sexos assignados. O intersexo a gente nem colocou, porque a matriz ela não vai dar conta do intersexo, certo? Então a gente tem aqui, pênis é o sexo assignado. Uma vez que você tem um pênis, você é que é a sua identidade de gênero. Que, consequentemente, você vai ser heterossexual, que é a sua orientação sexual. E, consequentemente, seu papel social é uma performance de masculinidade.
Então, a matriz heterossexual, ela vai se basear nisso. A mesma coisa vai acontecer para o outro gênero, que seria a vagina de sexo assignado, portanto, menina, portanto, hétero. Então, vocês vejam que você só tem uma sexualidade posta e, portanto, você vai precisar performar feminilidade. E aí que eu e a Thaís, a gente sentando para discutir e pensando, quando a gente começou a sentar para discutir sobre isso, é assim, o que é masculinidade, o que é feminilidade, da onde a gente está partindo, e isso é difícil da gente entender essas performances, né? O que a gente está propondo? Que a gente pense fora desse esquema. Por quê? Porque isso já acontece. Essa matriz heterossexual, ela serve para a gente mostrar o que é universal, e a gente tem que ter em mente que é um problema a gente tratar de universalidade, quando a gente está falando de indivíduos, né? As vivências, as experiências, elas vão trazer outras coisas para a gente. Então, por exemplo, o que poderia ser diferente dentro do esquema? Vamos pensar juntos aqui. A gente trouxe o quê? Oi, quem falou? Você poderia vir aqui, por favor? Então, aí você está dizendo que dentro dessas orientações sexuais caberiam outras. Sim. Você poderia nomear uma? Sim, então a gente vai chamar de homossexual? Sim. Então, a gente pode escrever homossexual e a gente vai colocar aqui. Tá. Isso caberia para as meninas? Sim. Então, a gente abriu um aqui, tá? Muito bem, o que mais que a gente poderia fazer de diferente? Obrigada. Você poderia vir aqui? É isso, perfeito. É nesse lugar que a gente quer chegar. Não, eu escrevo. Então aí você pode, na identidade de gênero, o que você poderia colocar aqui? Obrigada. O que mais, gente? Onde mais a gente poderia mudar? Poderia ser diferente. Pessoas não binárias. E aonde entraria pessoas não binárias? No meio dos menino e menina. A gente entraria na identidade de gênero? Eu acho. Ou na orientação sexual? Orientação sexual. O que você acha, Paty? Identidade de gênero. O que mais, pessoal, que a gente poderia ter de diferente? Você pode estar interessado em várias orientações, não necessariamente. Qual seria o nome dessa daí? A gente gosta de nomes. Pansexual. Pansexual, ótimo, é isso. E a gente colocaria então ali na orientação sexual. Inclusive assexual. Vou pegar outro bloquinho. Eita, perdemos tempo. Acabou. May I? Uhum. Ah, ok. Vocês começam a perceber que as coisas não são tão simples assim? E que na verdade são, mas a partir de uma matriz começa a causar na gente um certo desconforto, não? Você fala, meu Deus, agora tem um monte de coisa que eu preciso dar conta. A gente poderia encher isso aqui, né? Então, assim, isso aqui viraria uma malha, uma árvore, muitas raízes. Então, qual que vai ser a dificuldade agora? A gente pensar o seguinte, vamos fazer aqui uma prática. Se a pessoa nasceu e teve o sexo assignado com, né, masculino, pênis, mas em algum momento da vida essa pessoa ela vai se reconhecer ou vai se identificar como uma menina. Só que antes dela se identificar, entender como menina, ela era uma pessoa heterossexual. O que vai acontecer com ela agora? Então ela vai ser uma menina
Pode ser? O que a gente precisa entender é que, assim, uma pessoa com pênis não necessariamente vai ser hétero. Uma pessoa com pênis não necessariamente vai ser menino. Se essa pessoa tinha o desejo orientado, né, uma menina tinha o desejo orientado para... É confuso, né? Antes de se identificar como menina, tinha o desejo orientado para meninas, a sexualidade dela agora está orientada para onde? Ela pode ser bi, ela pode ser pan, ela pode ser lésbica. Quem vai dizer pra gente? A pessoa. Só que o que acontece quando a gente está dentro de um ambiente que é familiar, que é escolar? Qual é o nosso papel nesse momento em que a gente tem uma pessoa que está ali tentando se entender dentro dessa matriz, tentando se entender nesse momento e na vida e nas relações? O que a gente pode fazer? Não normatizar. A gente pode não normatizar. E não normatizar é o quê? Partir de estereótipos, talvez? Definir. E assim, gente, a gente conversa muito sobre isso, né, Thaís? Assim, quando a gente fala de crianças muito pequenas, eu acho que a nossa primeira... Pessoas letradas, tá? Tô falando de pessoas que estão letradas nesse lugar. Eu acho que o nosso primeiro desejo também é dar um nome para essa criança, para ver se essa criança se apropria mais rapidamente, para que ela se sinta mais confortável. Mas o que a gente também pode estar fazendo quando a gente faz isso? Está colocando ela em outra caixinha, né? O que a gente precisa garantir quando a gente começa a entender que isso acontece? A gente olha e dá espaço e reserva o direito dessas pessoas conseguirem ser quem elas são. E talvez repertoriar de alguma maneira, mostrando referências, né? Então, é importante que a gente não nomeie, porque como isso diz respeito a nós, o que é identidade de gênero, o que é sexualidade é nosso interno. Não cabe a nós nomear, senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa, né? O que a gente pode fazer é repertoriá-las, é mostrar diferentes, né? As pessoas diferentes, colocar essas pessoas que são não conformes, né, ou fora dessa universalidade como lugares de potência, lugares de referências positivas. Então, é isso. Sim, bom. Agora, Obrigada, a gente pensa, onde é que as relações raciais entram nisso tudo? A gente vai passar por isso daqui, já foi. Vamos lá, então. A gente vai precisar, antes da gente trazer a interseccionalidade, antes da gente definir o que é essa interseccionalidade, a gente vai precisar trazer brevemente um percurso desse conceito de gênero. O conceito de gênero, ele surge, ele é forjado por pensadoras feministas. Então, inicialmente, esse é um movimento que surge para pensar, para desconstruir essa naturalização da diferença percebida entre homens e mulheres. A gente pode entender o conceito de gênero dividindo ele, pensando dentro do movimento feminista, né? Mas assim, dividindo ele em ondas. É uma forma, essas ondas que eu vou trazer agora, assim, né? A gente está pensando, é uma forma, tem outras pessoas que vão pensar em outras ondas do feminismo, mas assim, essa primeira onda do feminismo, ela acontece no final do século XIX e no início do século XX, e é uma mobilização que acontece principalmente na América do Norte e na Europa. Então, é um movimento que é encabeçado por mulheres brancas de classe média alta e elas vão lutar por direitos iguais, né? O sufragismo, super conhecido, pelo direito ao voto. Direito à cidadania, direito ao voto, direito à obtenção de bens, né? Educação, outras possibilidades. A segunda onda do feminismo, ela fica marcada pelo questionamento da dominação masculina. Então, em termos políticos, isso significa que as mulheres, elas estavam ocupando, elas estavam num lugar subordinado em relação aos homens, né? E esse pensamento feminista de segunda onda, ele vai questionar as raízes dessa desigualdade. É dentro dessa segunda onda do feminismo que, ali em meados de 1970, para vocês verem como é recente, que surge o conceito de gênero. Então, o conceito de gênero, ele
ele começa a ser considerado, né, dentro do movimento feminista a partir das contribuições de uma pensadora chamada Gayle Rubin. Ela produziu, né, um artigo, né, chamado O Tráfico de Mulheres, Notas sobre a Economia Política do Sexo. E aí o que acontece? A Rubin, ela vai dialogar com Levi-Strauss. E... vamos lá, calma aí que eu preciso me preparar para falar sobre isso. Vamos lá. Porque... Mais um nozinho. O que acontece? Quando Levi-Strauss ele publica, né, as teorias elementares do parentesco, ele vai analisar como as sociedades se organizavam através de regras de uma aliança matrimonial. E aí, o que ele vai dizer, assim, em linhas gerais? Ele vai dizer que o tabu do incesto obriga que os homens procurem mulheres fora do seu grupo familiar, mulheres para casar. Então, os homens passam a circular as mulheres como bens. Poderia dizer bens materiais? Talvez, né? Eu acho que é porque se o contrato do casamento era que mulheres eram... né, propriedades de seus maridos. Então eles começam a circular as mulheres... Ou que filhas entrariam. Dote, né? Então eles começam a circular as mulheres como bens. O que a Gayle Rubin vai dizer? Ela vai dizer que esse sistema, esse parentesco, né, essa troca entre mulheres, ele é um sistema que oprime as mulheres. E aí, quando as mulheres, né, elas... são ali colocadas nesse sistema de troca, o que acontece? Muitas coisas acontecem. Primeiro, a gente instaura ali dentro do casamento, da instituição casamento, a divisão sexual do trabalho. Não só a divisão sexual do trabalho, né, que vai dizer que as mulheres, isso também tem a ver com os papéis de gênero, né, que vai dizer que as mulheres precisam fazer X, Y, D, mas também instaura ali uma heterossexualidade compulsória, porque a gente não está pensando em casamentos que acontecem entre fora, entre pessoas de orientação, de sexos diferentes, por exemplo. E aí, a Rubin, ela vai chamar isso de sistema sexo-gênero, que é esse conjunto de regras, esse conjunto de regras, costumes e expectativas que pega essa diferença que é percebida entre homens e mulheres e transforma em papéis sexuais. E isso acaba contribuindo, de certa forma, para uma desigualdade de gênero. A Rubin, ela formula isso, como eu falei, em final dos anos 70, né? 70, começo dos anos 80, que é quando a gente entende que acontece aí a terceira onda do feminismo. E o que a interseccionalidade tem a ver com tudo isso? Tudo. Tudo. Por quê? Porque a interseccionalidade, né, ele é um conceito que ele é cunhado pelas feministas negras. Então, assim, as feministas negras... Bom, quando a gente está falando de feminismo, trazendo ondas do feminismo, nós estamos falando de mulheres brancas, né? A gente falou que esse é um movimento que começa ali... que acontece entre América do Norte e Europa. Então, quem não é considerada nessa história? As feministas negras, as feministas de terceiro mundo. Então, as feministas negras, elas vão acusar Butler de falar de um feminismo, meu Deus me livre, de um feminismo branco imperialista. E é aí que a gente começa... Embora a interseccionalidade, esse tenha sido um termo que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, ele vai aparecendo ali na história do feminismo de outras formas. Então, quando as feministas negras vão dizer que elas não são contempladas nesse discurso feminista hegemônico, isso é um olhar interseccional. Por quê? Se a gente for pensar na primeira onda do feminismo, enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto, nós temos as mulheres negras que não eram nem consideradas mulheres ainda. Enquanto a Gayle Rubin está falando desse sistema sexo-gênero, as feministas negras queriam o quê? Garantir que os filhos dela tivessem direito à vida, sem que os filhos negros fossem exterminados pela polícia, por exemplo, né? Então... É aí que entra a interseccionalidade, né? Mas, e assim, né? Acho que a interseccionalidade tem um papel muito importante para a gente pensar que não existe categoria universal. Quando a gente está falando de mulher, a gente está falando de
qual mulher? Que mulher é essa? É uma mulher branca, é uma mulher negra? Qual que é a classe social dela? Enfim. Bom, interseccionalidade, então. Quem cunha esse termo é a Kimberly Crenshaw. E... será que a gente tem tempo de explicar? Eu acho que é bom. A gente tem Eu acho que é importante, porque que a gente tá falando que a Kimberly foi a pessoa que cunhou o termo. Porque é o que a Thaís falou. Não é que pessoas, né, mulheres negras já não estivessem falando sobre isso há um tempo, mas foi com a Kimberly Crenshaw que esse termo de interseccionalidade ganhou força, porque ela traz um caso muito específico nos Estados Unidos. Que pôs as pessoas a pensarem que é de um lugar diferente mesmo. A Sojourner Truth, há muito tempo, tinha falado daquele discurso "Eu não sou uma mulher", né? Que, assim, recomendamos fortemente que leiam, porque é muito forte. Já a interseccionalidade já estava ali, mas ainda não tinha o nome de interseccionalidade. E a Lélia Gonzalez também, aqui no Brasil, já estava ali se movimentando e falando um pouco sobre as relações, e até a gente depois vai... A gente tem uma indicação, né? Inclusive, antes de ter esse nome interseccionalidade, a Lélia Gonzalez, ela tem aquele artigo que é super famoso, que se chama Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira. Embora ela não chame de interseccionalidade, a interseccionalidade tá aí, né? Então, é uma das primeiras feministas negras que olha para as duas coisas ao mesmo tempo. A gente também não chamava de gênero, a gente ainda nomeava como sexismo, mas ela estava pensando nessas duas opressões ao mesmo tempo. E aí a gente volta para Kimberly Crenshaw, que em 89 ela tem um artigo, né? Ela fala sobre o caso da Emma. A Emma é uma mulher que entrou na justiça porque ela aplicou para uma vaga de emprego numa fábrica e ela não conseguiu, não foi contratada, né? Que ela não conseguiu, porque não é meritocrático, né? Ela não foi contratada e ela entrou na justiça porque ela queria o direito dela de trabalhar, né? E o que o juiz falou é que não dava para ela entrar na justiça porque ela estaria se valendo de duas coisas. Então, assim, é óbvio, é uma pessoa negra, então ela vai usar da negritude, é uma mulher, ela vai usar do feminismo, ou, né, leia-se como quiser. E o que a Crenshaw fala é que a interseccionalidade, ela vai dar conta exatamente desse cruzamento de coisas, né? De opressões, né? E de marcadores. Opressões, eu acho que é uma ótima palavra. Acho que dá conta. E que não é hierárquico. Não é uma coisa acima da outra. Isso acontece ao mesmo tempo. A Emma, ela não foi contratada porque ela era uma mulher negra. E o dono da empresa, da fábrica, diz que assim, a gente contrata mulheres negras. A gente contrata pessoas negras. Homens, principalmente. E a gente contrata mulheres. Mas ele não falou para ela que as mulheres estavam nos cargos de administrativo, então de secretaria, e os homens negros estavam no chão das fábricas. Então, ela não se encaixa, porque é isso, foi quando a Crenshaw fala, isso é interseccional. Porque pensa numa interseccional mesmo de rua, não é uma coisa sobreposta à outra, acontece ao mesmo tempo, ela é atravessada pelas mesmas coisas ao mesmo tempo. E isso nos diz respeito em qualquer lugar da nossa vida, porque nós somos atravessadas, mas a gente precisa sempre fazer uma leitura de quem são essas pessoas e como isso atravessa no dia a dia. É isso, então assim, a Emma, por ser uma mulher, ela andava, é como se ela andasse numa rua onde ela sofresse todas as opressões ligadas a gênero, e sendo uma mulher negra, ela também sofria todas as opressões ligadas à raça. Então, por que ela usa essa analogia, né, dos cruzamentos? Para a gente entender que a interseccionalidade não é uma soma de nem uma hierarquia de opressões, mas é justamente o cruzamento entre essas opressões, né? E, como eu falei, para ajudar a gente a lembrar que não existe nenhuma categoria universal. As pessoas, elas são atravessadas por opressões diferentes. Quando a gente fala de interseccionalidade, a gente está falando só de raça e gênero? Ou a gente fala de... Não, raça, gênero, classe, tudo. Formas de corpos, tudo. Isso, é um cruzamento de avenidas. Inclusive, a gente indica o TED Talks da Kimberly. Da Kimberly é muito bom. É muito bom, e ela explica o caso da Emma, ela explica como ela cunhou esse termo, né? É um termo.
Até porque, gente, quando a gente fala em interseccionalidade hoje em dia, tem um livro da Patricia Hill Collins que ele é muito famoso e que ele traz uns exemplos muito bons, por exemplo, do campo de futebol que é inclinado, né? Que o time que tá aqui embaixo, não importa quão esforçado ele seja, ele nunca vai conseguir ganhar. Esse também é um trabalho interessante, mas a gente acha que atualmente, quando as pessoas vão falar das relações sociais, elas esquecem da origem, assim, né? De como foi que... Como a interseccionalidade apareceu, assim, no pensamento feminista negro. Mas por que a gente fez todo esse panorama? Porque agora a gente vai pensar aqui no nosso pedaço, que é a escola. Quando a gente fala de gênero, a gente precisa ter em mente que a gente pode analisar qualquer situação, qualquer uma, por uma perspectiva de gênero. Então, a gente vai trazer agora... Posso mudar? Não, antes. Não tá, a gente não colocou... A gente vai... Não, é antes disso. Deixa no anterior. Isso, no próximo. Não. É esse. Tá bom, pode deixar aí, tá ótimo. Ó. Então, assim, tem uma pergunta que não tá aqui, mas tudo bem. Pensando, então, no nosso pedaço. A gente queria que vocês pensassem, no primeiro momento, quais são os tensionamentos de gênero que atravessam as suas vivências cotidianas. A gente está voltando um pouco lá na pergunta do começo. O que você consegue perceber de um tensionamento de gênero que está presente na sua vida e que não necessariamente tem a ver com a escola? Eu acho que sobrecarga de trabalho. Boa. Vou anotar. A gente podia colocar na luz. Aqui, ó, vou pôr. Tem... Responsabilidade de um grupo de pessoas e é naturalizado. Boa. Sobrecarga de trabalho. Que mais? Escrevi muito pequeno. Mais algum tensionamento? Acho que as expectativas também, Expectativas. em relação à mulher, né, o papel, a criação, ele tem que estar sempre lindo, maravilhoso, fisicamente, e o que a gente faz. Isso. Senão a gente é louco e histérico. É isso, gente. E essas nomenclaturas, né? A mulher tá sempre nesse Histérico lugar de... realmente... Pois é. Tem o mercado de trabalho como um todo, né? O que você colocou aí? Sobrecarga, expectativas. Mercado de trabalho. Eu acho que, Ótimo. A palavra final do homem, aquele mansplaining, assim, a mulher deve estar explicando, aí vem o cara, então, ele quer concluir ali um pensamento que já foi entendido ali por todos. Isso, nossa, muito bom, sim. Que outros tensionamentos? Nossa, agora, gente, agora abriu, hein? Gostei. Acho que sempre quando eu vou me vestir, eu sinto um tensionamento de gênero. Por quê, Maria? Porque é sempre medir, sabe? Tipo assim, me vestir e pensar, é assim que eu quero estar hoje, é assim que eu quero ser vista hoje, como eu quero ser vista, como eu preciso ser vista onde eu vou. Ou tipo, se eu vou em uma festa, assim, eu quero tipo, roupa de festa é vestido, roupa de festa é performar uma feminilidade, sabe, necessariamente. Ou... Ajustes, né? Pequenos ajustes. Conteúdo bastante dependendo do lugar, da intenção do dia, de quem eu sou, sabe assim? Sim. Eu acho que é isso. O tensionamento de gênero, ele tá ali desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tem muitos tensionamentos no cotidiano. Agora, desculpa, pode falar. Tem uma adição nisso, né? Que acho que é complementar, né? Mas exatamente a mesma coisa, que é o ônus da beleza, né? E da expectativa. Tipo, eu não sou uma mulher, eu sou julgada como mulher se eu não tiver de unha feita, se eu não tiver de cabelo armado, porque assim, né? Será que ela é bem profissional porque ela não se arruma, sabe? Tem todo falando desse âmbito, né? Que também Coloquei beleza feminina. O nosso papel como mulher, e quanto custa isso, né? Em horas de tempo, em dinheiro, A simetria da violência. é o grisalho Boa. no homem, é o charmoso. Grisalho no homem é charmoso, na mulher é descuido, né? Que era A Marisa. Roupa, por exemplo, não só se ele acha que como ela vai ser assediada. Isso, né? Da violência, né? A simetria da possibilidade de violência. Sim. Quem é agressor, quem é agredido. A violência, quem é agressor, quem é agredido. Tem até a questão financeira, né? Uma vez que, assim,
mulher, a princípio, ela já gasta 30, 40% a mais só por ser mulher. Porque você vai comprar, sei lá, uma barbeadora, presta tomada ali. Vai tirar o cabelo do corpo, o azulzinho lá, o vagabundinho para homem é um valor X, o rosa, né, que eles vendem. Que é o Faz a mesma coisa. Serve ao mesmo propósito. Fora absorventes e tudo mais. Fora absorventes e tudo mais. Eu acho que essa questão da roupa é interessante, né? Uma amiga minha uma vez foi dar uma palestra e ela foi com um vestido florido. E daí ela foi criticada por uma amiga e falou assim, escuta, mas por que você dá uma palestra de vestido florido? Assim, porque você não estava vestido com seu terninho, né? Sim. Um taierzinho, né? Exatamente. Então, na hora que a mulher vai também se colocar no lugar de mulher, né? As fotos, os estereótipos que a gente vê, a mulher de blazer, de camisa. Sim. Viagem a trabalho, uma mala Sim. desse tamanho, os homens com uma malinha assim. A gente é cobrada pra ser feminina, mas aí na hora do mercado de trabalho não tão feminina assim, peraí. Não pode ganhar mais. Também tem isso dos salários, né? Eu acho que a gente também pode pensar um pouco nas masculinidades agora, né? Porque os homens, a masculinidade é algo muito frágil. A gente espera que os homens performem de uma determinada maneira na nossa sociedade. Quer falar, Cássio? Pode falar. É engraçado que não tem muito mais mulher na sala, né? Uhum. Por que tem essa tarefa de vir aqui as mulheres, não os homens? Eu ia falar, Sim, né? O cuidado. A preocupação do ambiente escolar, do engajamento ali Sim, geral, né? também. Muito bom, gente. Nossa, gostei muito. Agora a gente vai fazer o exercício de pensar nessas tensões de gênero na escola. O que vocês conseguem perceber, tanto para as educadoras, educadores, né, quanto para as famílias? O que a gente consegue perceber de como essas tensões que estão ligadas a gênero aparecem no cotidiano escolar? A gente conseguiria fazer uma lista, né? Será que tem um giz? A gente tem algum giz para escrever? Eu gosto do giz. É muito engraçado, porque você falou, eu levantei a cabeça, eu pensei, nossa, eu não vejo exemplos, né? Eu levantei a cabeça e vi uns meninos jogando futebol na foto ali. São meninos que estão jogando futebol, estão jogando brincadeira. Eba! Oi. Eu não sei se tem alguém da biblioteca aqui, mas eu fico curiosa para saber se menino vai mais na biblioteca ou menina. Mas esse é um ótimo questionamento, vou anotar. Acho que é um ótimo dado, né? Gente, sério, é muito alta essa lousa. Eu tô achando ela muito alta. Mas eu vou dar o meu melhor aqui. Vamos lá, então. O que a gente consegue perceber desses tensionamentos? Eu acho que isso que a Marisa trouxe da leitura, né? Quem é mais incentivado à leitura, né? Incentivo. A gente está aqui na Vila das Juventudes, né? O que a gente consegue perceber de tensionamento quando a gente pensa nos nossos adolescentes, por exemplo? Acho que também uma divisão entre o campo da razão como sendo um campo que parece masculino e o campo da emoção como feminino. Então, é difícil assim, pegar no ensino médio eles fazem as escolhas dos itinerários de matemática, de tecnologia são muito procurados pelos meninos e não são procurados pelas meninas. Acho que é o resultado de uma trajetória longa entre essas coisas vão se cristalizando. Mas como você definiria, Cris, razão versus o quê? Emoção. Emoção? É meio exatos versus Cuidado, né? O cuidado é sempre... Gente, e vocês já perceberam como é que a gente cobra o cuidado das meninas, assim, desde sempre? Para quem está mais próximo da educação infantil ou das crianças pequenas, a gente vai sempre exigindo que as meninas, não importa quantos anos elas tenham, mas a gente vai exigindo que elas assumam esse papel. E a gente vai deixando os meninos num lugar ali muito... A gente também subjuga eles, eu acho, né? Acho que tem um tanto de um... Eu acho que subjuga. O feminino do homem, né?
Quase que rola um preconceito. Aí o homem não pode ver o feminino, que é a turma dos meninos. Dão uma zoada com eles. Aí a gente entra na discussão da masculinidade, né? Que é... Sim, e assim, né, eu acho que uma coisa que vai acontecendo, a gente vai desresponsabilizando, né, os meninos, a gente vai colocando, esses lugares estão tão cristalizados socialmente, se a gente for pensar na escola, enquanto uma reprodução ali da sociedade, a gente reproduz os estereótipos de gênero o tempo todo na escola. Posso dar um exemplo? Pode. Quem já não viu crianças pequenas, assim, que você pede pra guardar os brinquedos, e aí... acaba que sempre os meninos, eles demoram mais tempo, as meninas acabam ficando meio cansadas, e elas vão lá e elas mesmas guardam. E aí a questão é, ninguém pediu para elas guardarem pelos meninos, mas tem um tanto que é um papel que é colocado dentro de você precisa ser limpa, você precisa ser organizada, não dá pra gente fazer outra tarefa se não tiver assim. E a gente vai dando espaço para os meninos poderem brincar, poderem se sujar, poderem ter o seu próprio tempo, enquanto as meninas nunca têm o próprio tempo. A gente percebe muito isso em sala de aula também, crianças mais velhas. Pedimos para guardar os materiais, guardar o caderno. Aí sempre sobra lá uma criança que não guardou. O que sempre acontece? Uma menina vai lá e pega o caderno e guarda. Elas nem sabem o que fazer com o tempo vazio, a gente tem que vazio. Elas não sabem por que elas têm que ir lá e guardar o caderno do colega, por exemplo. Mas isso acontece com uma certa frequência, né? A gente trouxe aqui uma lista, né, de coisas de alguns exemplos de tensionamentos, de outros tensionamentos que acontecem na escola. Então, de modo geral, a gente tem essas expectativas sobre o comportamento de meninas e meninos, e que tem a ver com o que a gente falou no começo, né? Os meninos, desde aquele estereótipo assim, basicão do basicão. Menino é bagunceiro, menina é comportada. A gente tem essa cobrança do desempenho, né? A gente espera que as meninas se saiam melhor em algumas disciplinas e os meninos se saiam melhor em outras. Então, eu não sei o que você acha, o que você acha, Cris, daqui, mas eu diria que a gente espera também que os meninos se saiam melhor em exatas, por exemplo, e que as meninas se saiam melhor em humanas. Quando a gente vai pensar no âmbito de trabalho mesmo, dentro da escola, alguém falou dessa disparidade salarial entre pessoas que trabalham em segmentos diferentes ou que ocupam cargos diferentes dentro da escola. Alguém falou também a presença rara de professores homens na educação infantil. Outro exemplo desses tensionamentos de gênero que a gente vive. Agora, ninguém falou ainda, mas, por exemplo, reivindicação de direito ao uso do nome social. Eu imagino que aqui na Vila das Juventudes, né, isso apareça com uma frequência maior. Mas esse é um dos tensionamentos que vem acontecendo, né, com uma frequência... A gente tem percebido, assim, a sociedade tem olhado para isso agora, em algumas escolas, né? Mas o quanto que a gente já tem adolescentes e crianças que estão reivindicando esse direito do reconhecimento no mundo, da forma como elas se entendem. Esses são alguns dos tensionamentos que vão aparecendo, mas isso também mostra pra gente que a escola, enquanto instituição, ela é atravessada não só pelos tensionamentos, mas ela muitas vezes é atravessada por essas desigualdades de gênero. Fala, Maria, pode falar. Não, eu lembrei de um gráfico assim, que eu vi esses dias, que era muito interessante, que pegava a ocupação do espaço da escola entre os meninos e diferentes escolas, né? Sim. E eu acho que é muito, tipo, quando pensa assim, os meninos, eles são barulhentos, eles pegam mais a fala, não é só a fala, não é só o espaço público, sabe assim, não é só na fala, mas também fisicamente, geograficamente. Sim. Parece até sempre que está em maior número, né? E às vezes nem está e tudo eu acho mais. que eu ia falar dessa confiança, assim, que os meninos têm, assim, de novo, em roda, em assembleia. Eu participei de uma assembleia dos menores lá da infância, o quanto os meninos vão se colocando e as meninas sempre muito acuadas, assim, então, essa confiança que eles têm. Perfeito, Carol, eu acho... Assim, as meninas ficam mais... E eu acho... Ficar convocando, assim, até em sala de aula, de brincar muitos meninos
E agora eu quero te ouvir. E não deixar cair naquilo que eu falei. Na verdade, o que ela quis dizer, sabe? Você fala, não, ela já me disse, não é? E esse movimento, ele tem voltado com muita força. A gente, nas escolas, né, a gente tem visto... Eu acho que um questionamento que a gente tem enquanto professoras é assim, como é que a gente pode fortalecer as meninas, né? Eu tô dando esse caso específico, né? Eu acho que nem sei se a gente tá pensando nesse momento tanto em fortalecer as meninas, mas como é que a gente faz para que os meninos não construam uma masculinidade tóxica, né? Nesses momentos onde essas disputas estão muito acirradas, em que a gente vê esses movimentos de supremacia masculina que estão voltando aí com tudo, não sei se voltando, não sei se já saíram em algum momento, né? Acho que eles nunca saíram. Eu vou passar pro... Sim, eu acho que nunca saíram, mas o que a gente que vai estudando masculinidade, vai estudando sobre movimentos na internet, o que a gente percebe é que antigamente, assim, se falava muito do discurso da Deep Web, que essas pessoas estavam em lugares inacessíveis. O que acontece hoje é que os discursos, eles continuam inacessíveis porque eles estão escondidos e maquiados e dentro de vídeos que a gente parece que acha inocente e, na verdade, não são. A gente viu depois eu continuo, mas tem um site, no TikTok você tem vídeos destinados para crianças de 12 a 14 anos, meninos principalmente, que vão ter um discurso bastante conservador e violento, numa coisa que parece muito tranquila de você dizer como que você pode ser um bom... não é um bom partido, não se fala mais bom partido, né? Sei lá. Como é que você pode chegar na... como é que você vai ser um pegador, ou como é que você vai... Que pra gente que tá mais atento vai olhar e vai falar, nossa, mas isso é um discurso absurdo. Mas se vocês pegarem, tem muita coisa ali nas entrelinhas que uma criança de 12, 14 anos não vai pegar de primeira, mas ela vai começar a reproduzir, porque vai ficando uma coisa meio intrínseca, meio enraizada, e a gente tá vendo como isso tem aparecido nas escolas. Desculpa, eu não cortei, pessoal. Não, sim. Pode falar, Cássia. Eu acho que no esporte também, né? Falaram da quadra. Eu lembro que uma vez eu estava olhando a aula de natação da minha filha, e a brincadeira no final era joga a bola para um, joga a bola para outro. Era o menino e ela. E ela não tinha chance de pegar a bola. E eu acho que o professor nem estava percebendo isso. Estava reforçando, perpetuando o patriarcado ali, o homem forte que chega e pega a bola e a menina que desiste, uma hora desiste. Porque não tem Eu imagino, eu não sei se na pedagogia, se isso é levado, né? Se os professores chegam na escola com essa perspectiva de que precisa ser feita alguma coisa, né? A intencionalidade, né? Eu acho que em todos esses assuntos a gente não pode só falar, eu não reproduzo, mas como é que eu combato, como é que eu, né? Como o antirracismo e o antimachismo, né? Fala, Paty. Mas eu acho que o professor... É esse que é o ponto que a gente precisa. Eu acho que a gente vem pra cá. Não tá atento, né? É ambiente. Como os pais incentivam, né? Os filhos, os homens a fazer. Exato. Né? Isso. Desenho também, né? O que eles consomem, né? O menino consome desde o começo. E eu acho que a gente sempre tem que pensar de quais meninos nós estamos falando, né? Quando a gente tá pensando no universal, o universal, gente, é sempre branco. Porque a gente tem muitos adolescentes, muitos meninos que não performam o que é esperado. Qual que é o lugar que é destinado para quem não performa? E do exemplo mais simples possível, o menino que não gosta de futebol. Ele vai ser colocado massacrado, aonde, gente? né? Não gosta de futebol? Como assim? Você não nasceu com a bola no pé? Se não tem camisa de futebol 50, né? Porque cada um deles estão com uma diferença. Se não gosta de futebol, não consegue formar vínculo com os meninos, principalmente os melhores, né? Porque eu acho que é mais difícil. Depois eles vão se encontrando. Aqui nas juventudes a gente vê que eles vão se encontrando mais. Porque tem muita atividade interclasse, intersérie. Mas quando eles são menores, é mais difícil quebrar. Sim. Não tem essa junção dos dois jogarem juntos, né? Sempre separado, né? Os meninos vão jogar aqui, os meninos vão jogar aqui. Eu acho que respondendo alguém comentou isso, acho que foi o Cássio, né, da formação de professores, gente. Eu acho que falar de gênero na formação de professores
é uma questão. Porque isso sempre fica ali a cargo das universidades que oferecem, mas geralmente oferecem como uma matéria optativa. Então, na formação inicial de professores, essas relações de gênero não necessariamente estão contempladas. E aí tem um tanto que eu acredito que essa formação tem um tanto que ela vai acontecendo na relação com os pares. Mas ainda assim, como é que a gente faz para que as pessoas tenham um olhar atento, né? Isso depende de um letramento e que depende a gente quer chegar nesse ponto agora, né? Em relação a esses estereótipos de gênero que a gente viu que estão presentes na escola e são reproduzidos o tempo todo, a gente acredita que a gente precisa manter esse olhar atento para que essas expectativas elas não orientem as nossas ações, as nossas intervenções junto às crianças, junto aos adolescentes, até mesmo com os nossos pares. E aí, a gente também precisa ter esse olhar atento para que a gente consiga olhar para as situações e acolher as infâncias e as juventudes, né? Sem... que eu ia falar uma coisa meio óbvia, sem você estereotipar, né? Sem você... Eu não sei se eu consigo falar isso de uma outra forma, mas... Não, eu acho que a gente teve essa discussão hoje à tarde. Que é assim, o estereótipo, ele também tem um valor ali de uma identificação, né? Então você vai se reconhecer a partir do outro, né? Você vai se entender de uma sociedade a partir do outro. O que a gente vai se valer dos estereótipos até eles pararem de fazer sentido pra gente. O que a gente está propondo é que não sejamos nós, as pessoas, que vão ficar reforçando esses estereótipos, porque talvez a gente perca um pouco mesmo, às vezes, não é um controle, mas a gente vai perdendo essa discussão e vai perdendo um pouco desse desenvolvimento desse serzinho, dessa pessoa que está ali em formação. Eu poderia ficar horas, e a Thaís sabe disso, falando sobre masculinidades, por exemplo, falando sobre como estão os meninos sendo constituídos hoje. Eu acho que a gente tem 3 ondas, quase 4 ondas de feminismo, se a gente for, né, considerar. As pessoas que estão estudando masculinidades ainda não conseguiram definir de alguma maneira as masculinidades. Então, a gente também está caminhando, está entendendo. Agora, os estereótipos, eles vão aparecer o tempo inteiro. O que a gente está propondo? O nosso olhar precisa agora estar mais refinado, porque nem tudo vai ser tão na cara. Então, é lógico que a gente vai ver uma quantidade muito maior de meninos jogando bola e muito menor de meninas jogando bola, mas o quanto que a bola... ela também pode ser um espaço para a gente pensar outras dinâmicas de jogo. E assim, para mais do que só falar, tem o futebol feminino, né? As jogadoras brasileiras são ótimas. É pensar há quanto tempo os meninos são expostos ao futebol e há quanto tempo as meninas são expostas ao futebol. Talvez as meninas sejam expostas um pouco mais velhas, os meninos já nascem com a bola no pé. É isso. Primeira coisa que eles ganham é uma chuteira, uma bola, um calção, uma camisa. E essa é uma expectativa que é criada antes deles nascerem. Exatamente. Né? Para quem já engravidou, sabe disso, né? Uhum. Como a gente falou, a primeira coisa que as pessoas perguntam é menino ou é menina? E aí você aciona uma série de estereótipos. Então, assim, encaminhando para o final da nossa fala, a gente tem uma proposta aqui assim, a gente está pensando, a gente vai começar a pensar um pouco agora nessas boas práticas que a gente já consegue identificar que acontecem aqui na Escola da Vila, mas a gente também tem um caminho possível de ação, de intervenção, para que a gente não se deixe levar pelos estereótipos de gênero. Bom, a gente vai passar por esses caminhos mais rapidamente e eu acho que seria legal a gente fazer uma tentativa de pensar práticas mesmo no dia que isso já aconteça ou que poderiam acontecer. Então, por exemplo, um possível caminho, né, dentro dos passos que a gente tem prevenção. Prevenir que estereótipos, que violências de gênero, de raça, de classe, de capacidades aconteçam,
A gente precisa estar sempre em formação, independente se a gente faz parte da educação como educadores, educadoras, ou a gente faz parte da educação do ponto de vista familiar, dentro das nossas relações do dia a dia. E então, uma vez que o nosso olhar, e a gente fala isso, é como se a gente tivesse descoberto um novo mundo, porque agora parece que tudo que vocês vão olhar vai estar voltado para gênero, vai estar voltado para raça, vai estar orientado para isso. E a gente precisa se letrar pensando na interseccionalidade. E eu gosto quando você traz, desculpa, eu não lembro, Mariana, desculpa. A Mariana traz assim, a interseccionalidade ela vai dar conta de só raça, classe, tudo. Todo mundo é atravessado por tudo o tempo inteiro. É lógico que vão ter pessoas que vão ter questões maiores, né? Violências vão ser maiores, né, para algumas pessoas do que para outras, mas todo mundo é atravessado por tudo. Então, a gente precisa estar muito letrado e questionar e criticar, e coisas que a gente fazia que talvez hoje já não caiba mais, porque de alguma maneira isso reforça algumas coisas. A gente precisa conseguir transformar o que a gente aprende com o outro nas relações, informações, em currículo. Isso é difícil, né? A prática do dia a dia. Por exemplo, uma prática que a gente faz, que eu aprendi, eu gosto de fazer, é muito difícil usar gênero para falar. Eu sempre de uma criança. Eu sempre falo a criança, uma pessoa, né? Isso também a gente pode pensar que talvez não precise o tempo inteiro marcar gênero, a não ser quando isso é importante. Vai fazer dinâmicas de ir para a lousa, por exemplo, ao invés de falar agora o menino chama a menina, agora a menina chama o menino. Tem maneiras de falar, olha, você está vestindo um casaco, chama alguém que não está vestindo um casaco. Você está de cabelo comprido, nossa, essa divisão de gênero na escola é o ó, sério. Então... Não, olha, não é assim, a roda sanduíche, né? A roda sanduíche, às vezes para as crianças menores. Sim, não é que você nunca vai fazer uma divisão assim. Às vezes você só não quer que a criança sente ali e comece a conversar com a outra. Mas tem um tanto que tem uma hora que não cabe mais. Você pode lançar mão de outras coisas. Você pode lançar mão de outras estratégias de divisão de grupo, que não seja menino-menina, sabe? Ou essa coisa de... Ou sabe, às vezes, eu não sei, quem não dá aula para criança menor talvez não saiba disso, mas às vezes você pede para as crianças pensarem num critério de divisão, a primeira coisa que elas pensam é, vamos fazer um grupo de meninas e um grupo de meninos? Aí você fala assim, poxa, 2025 a gente está fazendo grupo de meninas e meninos, será que não tem uma outra coisa para a gente pensar? Então, professores, não caiam nisso das crianças, tá? Vamos dividir meninos e meninas. A gente também precisa repertoriar as crianças, né? De outras alternativas. Agora, em termos de currículo, tem um tanto que acho que a gente pode pensar. As escolas vêm pensando em como construir um currículo antirracista. Será que a gente também consegue aliar esse currículo às relações de gênero? Se a gente for pensar na literatura, que é um dos primeiros lugares ali onde a gente, né, pensa em trazer mais autores, autoras negras, autores negros, a literatura, gente, é branca, elitizada. Então, assim, como é que a gente desconstrói isso? E antiga, envelhecida. Então, assim, a gente também precisa ter esse olhar atento para o que a gente está oferecendo. Qual que é o cânone da literatura? São os homens brancos de 1900 bolinha. Então, assim, como é que a gente vai deixando esse currículo um pouco mais diverso? Eu vou trazer uma autora negra, eu vou trazer um autor indígena, enfim, quais são as narrativas que eu vou apresentar para as crianças, para os adolescentes na escola? E das práticas, acho que a gente já falou bastante, né? É ter esse olhar atento para que a gente consiga perceber quais preconceitos, estereótipos a gente está perpetuando, a gente está reforçando e como é que a gente rompe com eles. E acho que tem que citar a Bell Hooks quando ela fala de transgredir. Ela é ensinando a transgredir. A gente tem que ir contra o senso comum, sair do que é hegemônico, parar de perpetuar a desigualdade. Eu acho que é importante usar o termo transgredir também para um lado positivo, que é você ir contra o que está ali posto. Contra essa norma, né? Agora, a gente pensa num outro caminho de ação, que é essa do acolhimento. Essa do acolhimento, eu não sei, para mim faz muito sentido a gente pensar isso neste espaço aqui da Vila das Juventudes, né? Pensando nessa relação que a gente estabelece com
com os adolescentes. É que eu acho que pra gente acolher, a gente precisa estar muito também letrado das... Tem uma escuta atenta. Cuidadosa, para também não cair nos estereótipos. E é difícil, gente, não tô dizendo que é fácil. Talvez a gente já faça parte disso, né? Mas quando a gente fala uma escuta ativa, também é deixar esse incômodo na gente, sabe? A pessoa vai trazer pra gente uma questão, a gente vai ficar incomodada, a gente vai ter que pensar o que está causando esse incômodo. Como é que a gente vai conseguir mediar um conflito se a gente não sabe também por que aquilo é um conflito, por exemplo, né? Por que aquilo incomoda. Mas a gente acha que estar atentos assim, a palavras que não cabem mais, maneiras de olhar para o outro que não cabem mais. O que a gente vê é que a gente tem falado muito sobre práticas antirracistas, né? E a gente tem falado sobre violências de gênero, mas ainda a gente usa muitos termos capacitistas. Nós vivemos uma sociedade extremamente gordofóbica. Às vezes a gente vai fazer um comentário que a gente acha que não causa desconforto, mas na verdade ele está ali carregado de significados que a gente vai precisar olhar. Então, quando a gente propõe ali uma escuta, um cuidado, uma mediação, também é pensar em toda essa formação e esse letramento que a gente tem, né? Que a gente está conseguindo, está adquirindo. Eu acho que tem um outro âmbito do cuidado que a gente passou rapidinho por ele, que é pensar assim, né? As nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão muito expostos às redes sociais. E às vezes eles estão aprendendo esses conceitos relacionados a gênero, relacionados à raça, de uma forma ali... enviesada, talvez. Enviesada. E aí também é um cuidado, enquanto adultos responsáveis, tentar orientar essa criança, porque essa criança, esse adolescente, nem tudo que essa pessoa vai consumir ela vai conseguir filtrar? Ela não vai conseguir filtrar, mas você que é adulto, você consegue filtrar, você consegue estabelecer um diálogo a partir disso, né? Porque muitas vezes um adolescente vai assistir um vídeo na internet de uma pessoa que confia e vai achar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, acho que também cabe a nós, né, ficar pertinho nesse processo, o quanto a gente conseguir, para conseguir trazer essa orientação. Isso também é uma forma de cuidado. E eu acho que o nosso terceiro aspecto é esse, dessa intervenção, né? A gente colocou aqui parceria com as famílias e realmente a gente não pode dizer que isso acontece em todas as escolas, né? Eu acho que a gente tem aqui uma situação... É um privilégio poder participar de um momento como esse, onde tem famílias que estão super envolvidas. Mas a parceria com as famílias, né, da escola com a família, é essencial nesse processo de letramento, de desconstrução, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga cuidar dessa formação das crianças e dos adolescentes. Gente, eu acho que é isso. É isso, gente. Se vocês tiverem algumas perguntas, reflexões, comentários... A gente encerra por aqui a nossa exposição. Como mãe, né, tenho 2 filhos aqui. Eu tenho a impressão, e posso estar errada, vocês que são de dentro, né, podem ter essa percepção mais aguçada, mas eu tenho a impressão que o ambiente em relação ao gênero, ele é bem avançado, vamos dizer de alguma forma, né? Que a molecada já tem um entendimento, uma visão bem mais rica, bem mais interessante do que a gente, né? Na minha pré-história. Sim. Mas ao mesmo tempo eu estava pensando, a escola tem trabalhado, e a gente está se organizando, a gente está trabalhando muito mais do ponto de vista, vamos dizer, da intelectualidade, trabalhando com antirracismo. Talvez tenha alguma coisa aí que um movimento precisa aprender com o outro, não sei, tipo, a questão de gênero, acho que parece que ela está muito mais orgânica, saindo dos próprios estudantes, das próprias estudantes, e a gente está trabalhando o antirracismo de uma forma um pouco mais externa, talvez.
Fiquei pensando um pouco isso, não sei se vocês têm vocês daqui da escola têm essa sensação ou se foi só uma... Eu fico pensando, assim, não sei se responde também, Paty, acho que é só pra gente pensar junto mesmo. Quando a gente vai olhar para esse movimento, tô pensando aqui nas escolas, né? Pra mim, essa fonte é da minha cabeça mesmo. Gosto. Gosto. Pra mim, as escolas começaram a pensar, essas escolas, nesse contexto que a gente tá, da Zona Oeste, né? Escolas particulares, enfim. Elas começaram a pensar na questão antirracista. Pra mim, o marco foi a morte do George Floyd. E aí começou aquela corrida, aquela dança das cadeiras para dizer: eu não sou racista, eu sou antirracista. O quanto que essas escolas estavam prontas mesmo para afirmar isso? Eu acredito que zero, porque não tinha sido uma preocupação ainda, né, de nenhuma das escolas. Só que no momento em que a gente começa a trazer essas questões relacionadas à raça, o que acontece? Vamos pensar em tudo sobre raça, letramento racial, que é muito importante. Só que a gente tem trabalhado, eu falo a gente assim, estou pensando em todas essas escolas, tem trabalhado numa perspectiva que separa o que é raça, o que é gênero, o que é classe, né? Então, eu acredito que no futuro a gente vai conseguir trabalhar com tudo junto, e eu acho que esse é o mote da interseccionalidade. A gente não analisa mais raça separada de gênero, separado de classe. Para você analisar, você precisa analisar tudo junto. Só que eu acredito que é muito para as pessoas aprenderem tudo junto. Então, assim, a gente vai precisar colocar nessas caixinhas primeiro, separa nas caixinhas, depois a gente junta. E eu acho que, em relação a isso, os jovens têm muito a ensinar pra gente, porque a gente está falando de uma geração que está aprendendo que você não precisa refrear os seus desejos, né? Então, é muito... Por exemplo, a gente fez uma formação... A gente é do Vale Encantado também, a gente trabalha numa escola aqui do Vale Encantado. E aí a gente fez uma formação de gênero com os professores estagiários e depois nós fizemos com os inspetores. Gente, falar de gênero com os professores estagiários que têm 20 anos de idade é outra coisa. Então, assim, é como se eles surfassem nessa onda. A Maria, Maria, vou dar você de exemplo. Pessoas de 20 e poucos anos conseguem transitar por isso porque... Elas nascem nesse momento, olha só, né? Não sei se isso tem... Na minha cabeça tem tudo a ver agora. Vai que eu tô acompanhando, vai, vamos lá. Vai que eu tô acompanhando, eu tô aqui, ó. É como essa terceira onda, a gente acabou não falando tanto, mas essa terceira onda do feminismo é a onda que vai falar dos movimentos identitários. Então é quando a gente começa a desnaturalizar as identidades e começa a entender que sim, nós vivemos numa sociedade onde, assim, a gente vive num lugar onde é possível você ter mais de uma identidade de gênero, é possível você ter mais de uma orientação sexual. Então, é como se essa geração nascesse imersa nisso, que também é luta dos movimentos sociais, né, gente? Assim, de muita gente que levou lampadada na cabeça na rua para poder ser quem é. Pode falar. Mas também faz muito sentido que aqui tem uma discussão muito mais fluida sobre gênero, porque a gente está falando de uma maioria branca. Então os adolescentes, as crianças daqui são muito mais atravessadas por uma questão de gênero, de sexualidade, do que uma questão de raça. Mas tudo que vocês estão trazendo de exemplos, por exemplo, eu fiquei o tempo todo pensando, mas se eu colocar a raça, eu vou pensar diferente. Então, isso. Se eu vou pensar no menino que atravessa e se impõe para falar, será que para o menino negro é da mesma forma que se comporta? E a gente também tá pensando, né, Pri, nesse lugar, a gente tá pensando na Escola da Vila, que é um lugar onde a gente vai entender que as famílias são mais desconstruídas, né? A gente sabe que não é a realidade da maioria. Então, a gente realmente está num ambiente propício para pensar nessas coisas, né? Mas pensar, por exemplo, né, que num outro contexto, o que a gente espera da masculinidade dos meninos negros? O que a gente espera que os meninos negros performem, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Por isso que fica muito mais a questão de raça no âmbito da intelectualidade do que uma questão da vivência. Porque aqui você não tem. Ou você tem muito pouco. Proporcionalmente é um grupo muito pequeno. Sim. Então é óbvio que a gente vai ter essa distorção aqui. Sim. Ai, posso evocar a fala... Desculpa, posso evocar a fala da Kimi? Pode.
A primeira matéria que eu fiz na faculdade de educação, quando eu estava cursando a licenciatura, foi Introdução aos Estudos Sociológicos. E foi com uma professora chamada Kimi. E eu esqueci o sobrenome dela. Peço desculpas. Tomizaki, eu acho. Tomizaki, obrigada. Vamos ver, agora eu vou ver se é isso ela mesmo. falou uma coisa que eu acho que mudou a maneira como eu ia pensar minha vida. Não era nem a educação, não era nem sociologia, mas que é... Quando você traz isso, é importante porque o nosso olhar carrega muita coisa. Então, se eu estou em um lugar, um ambiente em que eu tenho uma criança negra, por exemplo, que vem falar comigo, eu, uma pessoa branca, que fui socializada de uma maneira, que eu tenho um repertório assim assado, que eu fui colocar... Tudo que a gente já sabe, essa criança vai me causar um desconforto? Vai. Aqui me fala que a gente só consegue dar um passo para frente se a gente entender de onde vem o desconforto. E aí fica no clichê do assim, a gente tem que entender que somos racistas, a gente tem que entender que somos homofóbicos. Temos. Mas a partir disso, o que a gente faz? Então, assim, entendi. Vou me letrar. Vou entender de onde vem, por que isso me causa um desconforto, como eu vou lidar com isso depois. Então, quando a Kim me fala isso pra mim, eu tô lá nos meus 20 e poucos anos, eu escuto aquilo e eu falo, é isso que a gente precisa ver. O porquê que isso me causa desconforto, seja esse desconforto qual for, o que eu vou fazer a respeito disso. E aí você tem pessoas que vão ser extremamente violentas, né? Você vai ter pessoas que não vão querer se letrar e vão achar que a vida dela, né, a vida dessas pessoas, todos os privilégios vão acabar e na verdade não vai acabar, né? Mas depois trazer um exemplo. É você ir lá e entender de onde vem e você se policiar. E eu acho que a palavra policiamento é importante aqui. Você tem que se policiar, porque nós, pessoas brancas, que fomos letradas e aprendemos a ser racistas, a gente precisa se policiar, a gente precisa aprender, a gente precisa se letrar e a gente precisa entender que as coisas não são assim, que não pode ser assim. Então, eu acho que, sim, quando a gente está falando de um lugar que tem crianças que fogem ao que a gente está chamando, né, o que se tem como norma e universal, a gente tem que ter um cuidado mais do que redobrado e tem que ter um letramento muito maior para a gente não cair nessas falácias e não cair nesse reforço de estereótipo, de violências e tudo mais. Entender que o desconforto é um problema seu, né? Não é isso. Tem tanto direito de estar no mundo quanto você. Né? Mas que você tem que agir sobre ele, né? Você não pode deixar livre. Aí tem a Maria e tem a... Posso só trazer um exemplo antes, só dialogando com o que a Pri falou? Pri, eu acho que ainda nesse contexto dessas escolas, né, particulares que a gente está falando, quando a gente tem corpos que desafiam a norma, eles vão causar esse estranhamento e eu acho que é na comunidade escolar. Então, por que eu tô trazendo isso? Da mesma forma que a gente precisa pensar nessas relações raciais, né? E você trouxe isso, mas aqui está muito mais no âmbito intelectual, não é tanto da vivência. A minha experiência como professora negra vai dizer que as famílias confiam menos em professoras negras. Principalmente as famílias brancas, que são a maioria. Então, não importa... Olha, não importa a gente falar isso sempre. A gente fala todo dia. Todo dia. Eu sempre falo pra Letícia, branco fecha com branco. Então, assim, não importa qual seja o contexto, não importa a professora, assim, maravilhosa que você seja, se você é uma professora negra que está inserida nesse espaço branco, as famílias, elas vão confiar menos no seu trabalho e em algum momento elas vão questionar o seu trabalho. Então, assim, essa é uma história recorrente, né? E que também tá... se você coloca ali gente, desculpem, homens, mas eu vou dar o exemplo do pai que representa o símbolo da hegemonia. Aquele pai branco, né, enfim, de uma classe social muito abastada, ele vai conversar com uma mulher que é a responsável pela educação da filha, do filho, da criança. É uma coisa, né? Porque aí você está conversando com uma mulher. A mulher, ela tá na pirâmide social, ela tá abaixo, né? Agora, você está conversando com a mulher negra, o que essa mulher sabe para ensinar para essa criança, né? Então, essas relações, elas estão em jogo na escola também. Quem ia falar era a Paulinha, e depois a Maria.
Isso me lembra também o que você falou agora, Thaís, até porque o campo da educação, até por ser historicamente algo do cuidado e da mulher, teoricamente é algo do não científico. É verdade, o Jornal Nacional não chama nenhuma professora, nenhum professor para falar de economia, para dar pitaco em economia. Impressionante. Mas para falar de educação, gente... Economista, médico... É isso, qualquer pessoa fala de educação. Mas eu estava pensando em algo ali que eu senti falta, que era na prevenção, que talvez esteja já embutido ali, que é a construção dos espaços de confiança. Então, como são diferentes corpos, como você cria diferentes campos de confiança. E para um, o corredor para um, né? Perfeito. A parede para um não é necessariamente o mesmo ambiente geográfico que possibilitará, a partir das relações ali instituídas, a confiança para todos os corpos, né? Nas suas especialidades. Porque senão não vai ter acolhimento. Né? Porque você vai buscar esse acolhimento em outro lugar, talvez você não terá acolhimento em nenhum lugar, inclusive nem na sua família, nem na sua escola, né? E aí a gente sabe que, né, o caminho é complicado. Então, eu acho que para a gente conseguir o 2, que é acolher, e aí como professora, né, como que eu consigo criar um espaço, um espaço seguro, né? Pensando que ao mesmo tempo, né, você está ensinando sei lá, nós brancos a ficarmos, enfim, a não reproduzir algumas coisas, mas conseguir estimular pessoas negras conseguirem se expor em determinadas situações que elas não estariam à vontade, mas que ali, porque daí não dá para falsear um espaço seguro se ele não for, né? O espaço ele é seguro, ele não é. Né? Então ele não... Perfeito, Paulinha. As pessoas sabem disso. Então acho que tem isso. Acho que isso é o mais difícil da escola, né? Porque dentro de nós, dentro de uma sala de aula, dentro de um espaço escolar, tanto numa questão de gênero, eu tenho sérias dúvidas, Paty, sobre o que você colocou. Também. Eu tenho eu queria saber, assim, é só que eu chego na minha casa. Eu acho que sim, claro. Já vai fazer um certo tempo, eu não estou dentro das escolas mais. Claro, do que eu ouço dos meus pares no ensino médio, de fato, aqui temos muitas possibilidades. Eu vejo a turminha que chega, né, nova de outras escolas e contam coisas de outras escolas que parece que aqui tem alguns espaços e algumas seguranças, mas ainda eu acho que o grande ponto é quando você soma as interseccionalidades. E aí o ponto a gente ainda não mudou muito e vai cair nessa que a gente acabou falando tanto hoje, mas numa volta muito forte desse conservadorismo, dessa masculinidade mais violenta possível. A gente tem que a série adolescente tratou, e é disso que também eu acho que agora a gente no F2. A gente não quis trazer porque isso foi um debate do que a gente... Não só para não estereotipar, Paula. Você sabe que esses movimentos masculinistas, Red Pill, Incel, eu estudo isso, eu falo todo dia para Thaís sobre isso, assim. É até monotemático, na verdade. É inesgotável também, porque a gente vai olhar para outros lugares também. Então vai ser uma parte política muito grande que a gente vai ter que dar conta. E pensar como hoje são construídos os públicos-alvos. Então, eu acho que em 2018, 2019, teve o vídeo, eu chutei uma data, tá, gente? Desculpa. Teve um vídeo de uma mãe uma mãe solo, uma mulher negra, classe média, que estava falando de como o filho estava sendo cooptado, e ela usou essa palavra, né, pelos anarcocapitalistas. E qual que é a questão? Dali para o anarcocapitalista, para um extremismo ali, para um neofascismo, é muito rápido. Era um garoto, assim, de 14 anos, 15. E aí você vai ver todo o panorama, todo o background dessa família, e você fala, bom, é uma mulher, uma mãe solo, uma mulher negra, ela trabalha fora de casa muitas horas, esse menino fica em casa, e aí vai cair todo esse cuidado, toda essa problemática vai para a mãe. E por que isso acontece? Esse menino é cooptado por esses grupos extremistas, né? Então, assim, se você for pegar todo um histórico desses grupos, eles vão cooptar meninos dessa faixa etária, dessa classe social e desse contexto e tudo mais. Então, assim, a gente poderia se estender e falar sobre isso por muito tempo. Mas eu acho que é importante sim, porque a gente tem visto um discurso antigênero, a gente tem um discurso extremamente
não é só machista, gente, é misógino. A violência de gênero tá posta. E quando a gente fez, né, aqui, que a gente ia falar de bullying, eu vou falar de bullying agora. Vai lá. Que bullying virou um termo guarda-chuva para tudo. E se a gente parou de nomear as violências. Então, assim, não dá para chamar um menino que vai para o campo de futebol jogar bola num time misto e ele desce a bolada nas meninas porque ele não pode ir para o corpo fora do campo, mas ele pode ir para o corpo dentro do campo. Ele vai se valer desse lugar, né? Que ele tem mais tempo de bola, as meninas têm menos tempo. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente teria que olhar. Então, isso precisa ser nomeado como violência de gênero. Você tem uma criança que vai ser racista com a outra, a gente não vai chamar a criança de racista, mas vai falar, isso é uma violência racial. Quando a gente chama tudo de bullying, a gente perde até como agir. Porque tá chamando de bullying. Não nomeia, né? Gente, eu saí da escola em 2009. O bullying já era uma palavra que estava posta. E aí você fala, mas o que a gente faz com bullying? Bullying, então, ai, poxa vida. É sempre muito interpessoal, não tem estrutura. Né? E aí você fala, não, mas aí o cyberbullying vai ser da internet. Mas dentro do cyberbullying você tem violências de gênero, você tem violências raciais. Então, assim, uma parte de agir e para prevenir e para, né, a gente precisa olhar para isso e nomear. E a gente só consegue nomear quando a gente se letra, né? Então, a gente não colocou, mas de fato é importante a gente falar desses movimentos masculinistas, por exemplo. Assim, aí não é a vila, é a sociedade. É a sociedade. Você estava falando sobre o policiamento, sobre você achar o desconforto dentro de você, se policiar. Eu falo muito com os meus pais sobre isso, né? E eu falo mais, tipo, não em policiamento, mas em transformação. Então você tem que estar aberto a se transformar. Porque no fundo, tipo, todas essas identidades que atravessam também são pautadas em violência de alguns lugares. Então, tipo, se policiar não como separar de uma coisa que está dentro de você, mas se abrir a transformar quem você é, como você se entende. E nesse processo você acaba virando, tipo, outra pessoa, sabe, assim, é uma coisa que altera mesmo que a pessoa é, não é só tipo, não posso falar essa palavra, sabe? Um pouco mais Entendo. Politicamente correto. O meu policiamento não foi por aí, mas eu entendi. Muito bom, Maria. Perfeito, Maria. Repressão e não uma mudança. Eu acho que é isso que a gente tem visto. Isso foi reprimido. E aí agora... Sim. Perfeito, muito bom. Aí temos Diego. O que eu queria falar é um pouco desse olhar da interseccionalidade, mas não do olhar de quem sofre, mas do lugar de quem oprime, assim, né? Porque acho que se você for olhar a fonte tanto do problema do gênero, do problema de raça, está nos homens brancos, cis, héteros, que eu represento e eu acho que se a gente for olhar para tentar resolver esse problema, a gente tem que trabalhar nessas pessoas, né? Porque acho que a gente tem que acolher o outro lado, trabalhar em fortalecer o outro lado, mas se a gente não trabalhar nessas pessoas, a gente não vai resolver esse problema, né? E se você olhar, essas pessoas não estão aqui nessa sala, né? E falando das crianças também. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso desde o começo. E essa questão da masculinidade, para mim, é uma questão chave. E é uma coisa que me preocupa muito. Né? Se a gente não tratar isso desde o começo, né, com esse olhar, porque é essa criança que vai oprimir as mulheres, que vai oprimir os negros, que vai oprimir as mulheres negras, né? E para mim acho que é algo que falta a gente olhar para isso. Como você falou, não se olha muito para masculinidades ainda, é um assunto novo, mas a fonte está ali. Porque quando a gente fala disso, o que vem na nossa cabeça é sempre um homem adulto, branco, né? E a gente tá vendo em discursos de crianças muito pequenas. A comunicação entre eles, a socialização entre eles é a partir de piadas super preconceituosas. Mas é uma coisa que toda vez que eu ouço, eu fico tão chocada que sempre estão falando algo absurdo, uma piada absurda, que todos os meninos racham o bico, tipo, ficam achando que é super engraçado. E acho que é muito preocupante, porque a gente já tenta muito esconder isso da gente. Eu queria acolher o que você falou. Eu acho que isso é uma percepção que estamos todas e todos vendo.
é um movimento, anotei o que você escreveu aqui. Também. A gente fala sobre isso todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, de como essas práticas têm aparecido de maneira muito mais... sem pudor. O que eu vejo, não vou me retratar, mas eu vou dizer obrigada, Maria, eu concordo. Eu acho que, para mim, o termo policiamento é porque nós, pessoas brancas, a gente foi socializado, a gente aprendeu que a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu acho que a gente tem que aprender que não. Eu não acho que as pessoas precisam suprimir. Acho que tem que ter uma transformação, sim, e é isso que eu acredito que a gente faz quando a gente se letra. Eu concordo muito com você, eu acho que é transformar, sim. Mas eu acho que... porque a gente vem tendo muitos discursos extremistas que vão ser misóginos, que vão ser violentos e vão tudo mais, esses discursos estão respaldando esse tipo de ação. Mas eu só queria dizer que a gente vai ter que fazer, sim, uma busca e um estudo sobre os movimentos que estão acontecendo nas redes sociais. A Thaís sabe... Não, a Thaís sabe, eu não sou uma pessoa que vai contra a rede social, nem um pouco. Eu não sou uma pessoa que vai contra a internet, por exemplo. Mas eu acho que tem um tanto que a gente não está dando muito repertório para essas crianças usarem essas redes sociais, né? E são cooptados. Tem um tanto que os algoritmos são feitos para cooptar essas crianças. As grandes empresas são feitas para lucrar em cima desse discurso. Então não dá para falar, a gente tem que entrar num mérito político, sim, né? De acesso e de muitas coisas quando a gente fala sobre isso. Eu acho que é inesgotável, gente. É um assunto que a gente poderia sair daqui e ir para um bar, ou para um café, ou para um jantar e falar, entendeu?